Então vamos falar um pouco dos programas que o IBAB Educação oferece. A gente tem, acredito que poderíamos chamar assim, né, de carro-chefe do IBAB Educação, que é o Vida e Missão, que já está no ar aí há algum tempo. E você tem diversos outros cursos e diversas outras iniciativas. E aí eu vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente, para a nossa comunidade, do que se tratam esses programas. E depois eu quero dar uma continuada nessa conversa a partir do Vida e Missão. Mas começa falando um pouco para a gente sobre os programas do IBAB Educação. Antes disso, tem um preâmbulo interessante, Edu, que faz também a explicação da minha chegada aqui na IBAB. Tá. Estava então no Servo de Cristo e aí, infelizmente, a gente não deu continuidade no trabalho lá. Hoje está sendo feito pelo nosso amigo Ziel Machado, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá, né? Um beijo também para você aí, Ziel. E aí foi num período também que eu entrei para fazer esse meu mestrado na Federal de São Paulo, em Educação, como você mencionou. E aí, Edu, eu também tenho algumas participações em alguns outros circuitos na América Latina, como, por exemplo, a Fraternidade Teológica Sul-Americana, né, que é a nossa querida FTL. E em 2012 teve o CLAD 5, né, que é um congresso latino-americano de evangelização. E aí, Edu, Daniel Guanais estava lá, que é um amigo nosso também. Abraço, Dani. Porque a gente estava fazendo parte do núcleo da FTL aqui em São Paulo. O Dani tinha uma proximidade com o pessoal lá no Rio de Janeiro. Então eu, o Joab, o Fabrício Cunha também era aqui de São Paulo. E aí a gente se encontrou lá, né, no CLAD, que foi em San José, Costa Rica. E aí, nesse circuito, Edu, o que aconteceu? Lá o Fabrício já tinha saído da IBAB, ele era pastor de jovens, né? Mas por causa da FTL estava lá. E o Joab Santos era então pastor, né, nos Adolas. E falou assim, ô Robinson, a gente lá na IBAB está analisando algumas pessoas tal para essa parte do IBAB jovem. E você não quer que eu sugira seu nome lá, porque eu já não estava no Servo de Cristo, só estava na FTL e no mestrado. Falei, e tem aí, né? Dá para você conjugar essas duas áreas também com pastoreio. O que você acha? Vamos lá, né? Vamos experimentar tal. Enfim, resumindo a história, vim, participei de todos os processos tal. E aí, como aconteceu contigo também, depois ali foi falar com o Ed, o nosso pastor, né? E aí o Ed, ouvindo um pouquinho tal, começou a fazer uma outra pergunta. E uma pergunta foi determinante para eu não entrar. Ou seja, se eu quisesse entrar já de primeiro, eu teria que ter respondido outra coisa. Mas na ocasião ele perguntou o seguinte, se você tivesse um recurso para investir num ministério, o que você faria e investiria? Falei, educação. Mas a gente estava pleiteando o quê? O ministério de jovens. Aí ele falou assim, então, com essa sua resposta você está fora. Né? Porque, e aí outra coisa também, você é muito acadêmico, né? Tem esse jeitão já, e eu preciso de um maloqueiro aqui pro IBAB Jovem. Aí quem entrou? André Saldiba. O maloqueiro do André Saldiba. Saldiba, te amo, viu, chefe? Te amo. Mas fora a brincadeira, com Saldiba, foi assim que então eu chego depois na IBAB, depois de um ano, então, em setembro de 2013, o Ed volta novamente a conversar comigo e fala o seguinte, Robinson, eu estou pensando em criar uma área ministerial na IBAB que ainda não tem, né, que é a educação. E aí vem no pacote também, futuramente, dependendo de como você desenvolver isso, uma instituição teológica. O que você acha nesse pacotão aí? Cara, vamos para cima. E assim que iniciamos o IBAB Educação. E aí o primeiro desafio foi tentar mapear como que era a comunidade, Edu. E aí a comunidade, como, diferentemente de outras realidades comunitárias locais que tem escola bíblica dominical, aqui você sabe, a nossa celebração dominical ocupa o dia inteiro, com 2 celebrações de manhã e uma à noite. Então, o pessoal ali no intervalo da tarde dificilmente ia vir estudar, né, com a gente aqui. E aí desenvolvi um programa que se chama, e temos até hoje, que é o Estude a Sua Bíblia, baseado, inspirado no Conheça a Sua Bíblia, que o Ed fez, uma série interessante, que, se eu não me engano, você tem assim com os Adolas. Né? O Dani Guanais tem lá também na IPB do Recreio, no Rio. E aí a gente foi trazendo esses elementos introdutórios do conhecer a Bíblia, mas aí com
a lente do ethos IBAB. Essa provocação para além dos limites, a coisa da superação da religião, que nem nos ensina o próprio Ed e tal, mas ensinando o básico, né, e provocando essas discussões para o contemporâneo. Mas, em 2014, conforme desafiado pelo Ed, a gente fez então um bate-papo com o René Padilha, nosso querido e saudoso Padilha, né, de verificar como que a gente implementaria na comunidade um programa que apontasse para a gente essa realidade futura de uma instituição teológica a partir da teologia contextual latino-americana. E aí ele falou assim para a gente: então, eu sugiro um material que nós temos aqui em espanhol, que é um programa também que forma profissionais cristãos que não necessariamente querem ir para, ou que são chamados ao ministério pastoral como a gente, mas querem se apropriar da teologia contextual e aprender elementos bíblicos e teológicos para a sua profissão. Sim. E esse curso, então, no original se chamava Sete Básico e que a gente traduziu para o Vida e Missão. Né? Nessa realidade de vida, né, que transpira missão, missão transpira vida, e como que você conjuga. Esse termo foi até, ou esse nome foi até dado pelo próprio Ed para esse nosso programa, e que se resume da seguinte forma, Edu. Esse é o nosso programa teológico, não é programa de teologia, porque a teologia no Brasil, é bom destacar aqui, a teologia no Brasil tem duas vertentes. Uma reconhecida pelo MEC, que são as faculdades, universidades que têm o bacharelado em teologia, e tem os institutos, seminários ou organizações teológicas que ofertam e oferecem os programas livres em teologia. Então, se você que está ouvindo a gente aí quer fazer um curso de teologia, tem essas duas realidades. A primeira, então, você se forma, né, como um bacharel em teologia, e a outra formação é livre, ou seja, não credencia você, né, com um bacharel, você tem um certificado, e o Vida e Missão, Edu, entra exatamente nessa segunda categoria. É um curso teológico livre, que aí a gente desenvolve com profissionais cristãos, e eles conjugam, tentam conjugar essa nossa realidade de comunidade, sendo a comunidade do reino de Deus, né, inaugurada por Jesus, a partir da problematização do que é ser igreja no contemporâneo. A gente pode perguntar o que é a igreja, Edu, mas que igreja? Igreja presbiteriana, batista, adventista, seja lá qual for o ramo. A família, a gente falou no episódio que eu te entrevistei acerca dos adolescentes, mas muitos dos nossos adolescentes na América Latina têm diversas configurações familiares. Sim. Como você vai conjugar isso? Aí no Vida e Missão a gente tenta trazer elementos assim. O trabalho, né? Você como profissional cristão entende o trabalho, o seu trampo, como? Como um enfado, conforme a gente tem uma interpretação em Gênesis, né? Ou como um presente de Deus para sua humanização e realização para abençoar outras vidas. E a gente fecha com o último módulo, que é o módulo Sociedade, que conjuga todos esses três no sentido público, como que a gente coloca isso, tudo visto na realidade da vida concreta como ela é. Então esse, Edu, é o nosso programa chamado Programa Teológico Vida e Missão. Temos o programa bíblico Estude a Sua Bíblia. E na pandemia, quando nós entramos, porque só esses dois, Edu, já toma muito tempo. Claro, sim. Com todos os facilitadores envolvidos, dias na semana, aqui na IBAB e tudo mais. E o Vida e Missão, cada módulo desses é um semestre. Um semestre. Isso. Boa lembrança, Edu. Então, é mais ou menos o seguinte, a pessoa que vem estudar com a gente aqui, ela está entrando exatamente num programa, Edu. Não é uma escola bíblica dominical glorificada, é um programa que tem começo, meio e fim, né? Tem toda uma preparação e uma assistência que a gente dá para os alunos, né? Então, a pessoa entra aqui, estuda 4 meses, quase 5 meses conosco, aí ela decide se vai para o próximo módulo e assim sucessivamente até completar esses 4 módulos. Né? E aí, Edu, o programa... Aí na pandemia o que aconteceu? Eu já estava querendo, por causa de orientação e sugestão do Ed e do Levi à época, que a comunidade precisava, além desse conhecimento bíblico e teológico, precisava também, Edu, verificar alguns elementos doutrinais. Não a doutrina fechada em si, né, cristalizada, que não dialoga e fica presa num tempo moderno, mas como a gente conjuga as doutrinas clássicas, por exemplo, o ser de Deus, Jesus,
o Espírito nessa trindade bendita, ou outras realidades doutrinárias ou conceitos doutrinários. Aí a gente desenvolveu na pandemia virtualmente o quê? O programa discipular Identidade Cristã, que conjuga essas doutrinas clássicas da nossa fé, né? Mas também, mais uma vez, a partir do ethos da comunidade local. Vamos dizer assim, que seriam os pilares do que a gente chama de fé cristã, porém sob essa ótica dessa nossa teologia contextual. Ou conforme a gente fala lá em Hebreus, os rudimentos da fé. Isso. Então a gente pega esses rudimentos da fé, que são importantes, é bom destacar, mas a gente contextualiza para o ser contemporâneo. Então a gente faz esse movimento. E aí, Edu, por causa de uma vertente que eu sigo, que é da mística cristã, dessa nossa espiritualidade, tem um outro programa que a gente desenvolveu, que é as disciplinas espirituais, que pega, seja oração, jejum e todo esse arcabouço de disciplinas para o nosso enlevo espiritual, crescimento espiritual, tem à disposição também da comunidade da fé para que ela vá conjugando e vá crescendo espiritualmente também. Então, de uma maneira geral, a gente tem esses programas que são presenciais. Aí tem o outro lado, Edu, que é o lado do virtual, que veio também com uma demanda da pandemia. Eu fiz ali, então, como eu disse agora há pouco, essa apresentação do Identidade Cristã via Zoom, remoto para o povo, né? E aí agora a gente conseguiu desenvolver uma plataforma de educação à distância e já tem um primeiro curso lá que é o Espiritualidade Cristã, com o pastor Ed, né? Que já está disponível aí já há mais de um ano. E aí, Edu, agora por causa dessa IBAB que se encontra em outros espaços, outras regiões, a gente tem atendido essa IBAB lá, com esses recursos daqui sendo viabilizados ou via remoto, com Zoom, Google Meet e daí por diante, ou a plataforma de fato 100% EAD que o pessoal pode acessar e ter esses elementos formativos aí.